Fala, nação! Essa novela entre Pedro e o preparador físico ainda está acontecendo, mas calma, torcedor. Esses tipos de brigas e desentendimentos sempre aconteceram no mundo do futebol e infelizmente vão continuar acontecendo, porque somos seres humanos e às vezes a gente perde o controle. Mas chega de papo coach e bora para o vídeo. Bora relembrar 4 momentos em que os jogadores também perderam a cabeça e deu complicação. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ficar por dentro das notícias. Bora para o vídeo. Ronaldinho Gaúcho e o lateral, Jorge em 2012. Em 2012, o Flamengo vivia um período de expectativas elevadas, contando com a presença de Ronaldinho Gaúcho, um dos jogadores mais icônicos do futebol mundial. No entanto, durante um treino, um incidente inusitado chamou a atenção dos torcedores e da mídia, revelando uma discussão entre Ronaldinho Gaúcho e o jovem lateral esquerdo Jorge. O desentendimento ocorreu após uma disputa de bola mais intensa entre os dois jogadores durante o treinamento. Ronaldinho Gaúcho, que era um dos líderes do time e referência para os demais jogadores, acabou se irritando com a situação. O clima esquentou e a discussão entre os dois jogadores se tornou mais acalorada. O incidente foi capturado em vídeo por veículos de imprensa presentes no treino, o que contribuiu para ampliar a repercussão do caso. Nas imagens, era possível ver Ronaldinho Gaúcho visivelmente irritado, gesticulando e trocando palavras com Jorge. A atitude de Ronaldinho surpreendeu muitos, pois ele era visto como um jogador experiente. Até então, o ambiente no clube não tinha sido marcado por conflitos públicos. A mídia esportiva rapidamente divulgou o ocorrido, levando a uma ampla cobertura e discussão sobre o incidente. Os torcedores e os especialistas debateram o que poderia ter causado a tensão entre os jogadores e como isso poderia afetar o ambiente no clube. Paquetá e Pará em 2018. Em 2018, o Flamengo vivenciou um momento de tensão durante um treino, quando os jogadores Lucas Paquetá e Pará se envolveram em um desentendimento que chamou a atenção da mídia e dos torcedores. O incidente ocorreu durante uma sessão de treinamento, quando uma dividida mais intensa entre os dois jogadores resultou em um conflito físico. Lucas Paquetá, na época um jovem talento em ascensão no clube que posteriormente se tornaria um nome de destaque no futebol internacional, teve um desentendimento acalorado com o lateral direito Pará. A situação parece ter escalado rapidamente, com empurrões sendo trocados entre os dois jogadores em meio à disputa. A presença de colegas de equipe e membros da comissão técnica foi crucial para apartar a briga antes que ela se agravasse ainda mais. O treino, que deveria ser uma preparação para os compromissos futuros da equipe, acabou sendo marcado por esse momento tenso. O incidente gerou preocupações e especulações, uma vez que qualquer conflito dentro de um elenco pode afetar o entrosamento e a coesão da equipe em campo. No entanto, apesar da visibilidade do incidente, ele não teve maiores consequências de longo prazo para o time ou para os jogadores envolvidos. Bruno e Petkovic em 2010. Em 2010, o Flamengo testemunhou um dos momentos mais notórios de tensão entre dois jogadores emblemáticos do clube, o goleiro Bruno e o meia Petkovic. O incidente ocorreu durante uma partida do Campeonato Brasileiro, quando um erro de comunicação entre os dois resultou em um desentendimento visível em campo. A partida em questão, que ocorreu no dia 25 de julho de 2010, foi um confronto importante para o Flamengo. Durante o jogo, uma situação aparentemente simples se transformou em um momento de confronto. O goleiro Bruno e Petkovic, que eram jogadores-chave da equipe, tiveram uma falha de comunicação em uma jogada, o que levou a um gol sofrido pelo Flamengo. A reação imediata de Bruno à falha foi de visível irritação, e ele trocou palavras acaloradas com Petkovic. As câmeras capturaram o momento, mostrando Bruno expressando sua frustração e direcionando sua raiva ao meio-campista sérvio. A situação rapidamente chamou a atenção da mídia e dos torcedores, e o desentendimento se tornou um dos principais assuntos de discussão. O incidente gerou preocupações entre os torcedores e a imprensa, pois a tensão entre dois jogadores-chave poderia potencialmente afetar o desempenho e a harmonia da equipe em campo. Além disso, tanto Bruno quanto Petkovic eram figuras populares e respeitadas no clube, o que tornou o desentendimento ainda mais notório. No entanto, apesar do momento de tensão, o Flamengo conseguiu seguir em frente e continuou sua temporada. O incidente entre Bruno e Petkovic não teve consequências de longo prazo para a equipe e não prejudicou sua busca pelos objetivos na competição. Adriano e Luxemburgo em 2010. A tumultuada relação entre o atacante Adriano e o técnico Vanderlei Luxemburgo no Flamengo em 2010 é um dos episódios mais marcantes e polêmicos da história recente do clube. O conflito entre essas duas figuras icônicas do futebol brasileiro atraiu a atenção da mídia e dos torcedores, revelando uma série de desentendimentos e disputas nos bastidores. Na época, Adriano era uma das principais estrelas do time e também um dos jogadores mais queridos pela torcida do Flamengo. No entanto, sua conduta fora de campo e questões pessoais começaram a afetar seu desempenho e comprometimento com o clube. Por outro lado, Vanderlei Luxemburgo, um técnico renomado e experiente, buscava manter a disciplina e a ordem na equipe. O relacionamento entre Adriano e Luxemburgo rapidamente se deteriorou, com relatos de discussões acaloradas, falta de entendimento e divergências sobre questões táticas e disciplinares. O clima turbulento no vestiário e nos treinamentos ficou evidente para todos, à medida que os problemas se intensificavam. Um dos momentos mais emblemáticos dessa tensão ocorreu durante um treino, quando Adriano teria se recusado a participar de um trabalho tático proposto por Luxemburgo. A atitude do jogador gerou indignação e levou a uma troca de palavras acaloradas entre os dois. A mídia amplamente cobriu esses desentendimentos, o que aumentou ainda mais a pressão sobre ambos. A situação chegou a um ponto crítico quando Adriano foi afastado do time principal e entrou em um período de inatividade. A relação tumultuada entre jogador e técnico, somada aos problemas pessoais enfrentados por Adriano, culminou em sua saída do Flamengo. A controvérsia em torno desse episódio foi amplamente debatida na mídia esportiva e entre os torcedores, que expressaram sua frustração e decepção com o desfecho da história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Se inscreve aí e até a próxima!